Muito boa noite. Então, vamos começar no nosso quarto encontro da mentoria emagrecimento emocional. Ainda estamos na fase da consciência corporal e hoje, mais especificamente, vamos falar sobre as vontades. No último encontro, a gente falou da diferenciação ali das fomes, existem várias fomes, mas o principal que a gente tem que entender é fome ou é vontade? No último encontro, entendemos o que é exatamente a fome física, que é o real e principal motivo maior que faz a gente buscar a comida e que a gente precisa necessariamente buscar a comida. Já aqui, nessa parte das vontades, a gente vai perceber que nem sempre é realmente a comida que a gente precisa, mas que a gente pode associar as vontades à fome física para a gente poder sanar nossas vontades, saciar algumas vontades e equilibrar, né, aquele consumo para ele não ser exagerado, para ele não ser em excesso e desnecessário. Então, vamos entender que a fome fisiológica, acima de tudo, é o maior guia. Fome no estômago, o corpo pedindo, é a hora de buscar nutrientes. O corpo está pedindo nutriente, energia vinda dos alimentos para a gente realizar trabalho, né, e viver. Nem sempre vai ser de comida as nossas necessidades, mas o corpo vai te indicar algumas, tá? Então, a gente vai dar seguimento aqui descobrindo algumas outras vontades que a gente começou falando na última aula. Então, o primeiro que a gente tem que entender é que essas vontades, os desejos, né? A gente vai fazer até um exercício de identificação, né? Quando eu acabar a aula, eu vou passar para vocês mais uma vez para a gente perceber, é fome ou é só uma vontade? Porque as vontades e os desejos geralmente ocorrem, como se diz, da porta para fora, não da porta para dentro. O que isso significa? Que é mais mental e emocional do que fisiologicamente falando. Sabe quando a gente fala assim, realmente, da boca para fora, ai, que vontade de comer tal coisa? Pode ser que esteja, sim, associada a uma fome e ainda uma vontade associada, mas, da maior parte das vezes, é algo mental, algo emocional, e que a gente simplesmente, no automático, já acostumamos com esse tema e fala, ai, que vontade de comer tal coisa. Não é porque necessariamente precisamos, né? Então, nem sempre ela vai refletir suas verdadeiras e reais necessidades fisiológicas, mas vai ser grande parte das vezes sobre pensamentos vagos, emoções desconhecidas, que falam mais alto aí e que faz você gerar esse impulso. Ai, que vontade de comer isso. Além de outras influências, né? Influências de quando você vê um alimento que você gosta, você sente mais vontade. Quando alguém está comendo perto de você, você sente mais vontade. Quando você vê na televisão alguma comida, isso desperta. Quando você roda o feed, né, naqueles restaurantes maravilhosos, pratos, doces, sobremesas, isso desperta vontade. Então, as influências ali do que a gente vê, isso aí também pode despertar. Por isso que eu falo que é muito mais sobre, né, uma vontade da porta para fora do que realmente interna, né? Então, é muito mais sobre a influência do ambiente, do externo, que desperta essas vontades, esses desejos. Então, é necessário a gente compreender. A gente vai falar sobre três tipos de vontades aqui, mais. Por quê? Porque primeiro a gente precisa ter conhecimento de qual vontade é, porque para cada uma há uma solução. Da mesma forma que quando a gente entende que se eu tenho fome física, é a hora exata de comer, se eu identifiquei que o meu estômago está vazio, que faz horas que eu não como, e que eu já estou ficando já com, né, a glicose já está baixando, eu já estou ficando mal-humorado, o corpo já está precisando de energia ali, e eu vou comer, eu tenho que entender que as vontades são essas para atendê-las da forma que elas necessitam, e nem sempre vai ser de comida. Então, identificar o primeiro passo, então a gente vai fazer exercício de identificação, mapeamento, diferenciar cada uma e a gente sair desse automatismo do ai, que vontade de comer isso, ai, que vontade de comer isso.
para poder traçar novos comportamentos, tá? Então, a gente tem que compreender essa mensagem, que é muito interessante, né? Quando a gente pensa alguma coisa, né, naturalmente, pensamos, o cérebro registra esse pensamento e ele envia alguns sinais para o nosso corpo. As células reagem e reenvia essa mensagem para o cérebro. Se a gente começar a mandar mensagem para ela, ai, tô com vontade, ai, que vontade, isso aí fica comum, ai, que vontade de comer isso, nossa, eu devia estar comendo isso, nossa, isso aqui é gostoso, eu preciso disso, nossa, que delícia isso aqui. A gente vai estar sempre reforçando essas vontades, a gente vai ficar naquele ciclo ali o tempo todo de vontade, de vontade, de vontade. A chance de ceder, extrapolar, exagerar, vai ser muito maior. Né? Então, a mudança, né, ali é fazer já no pensamento. A mudança começa na raiz. A gente começar, quando vier aquele pensamento automático de, ai, que vontade, a gente, opa, é só um pensamento automático. É só da porta para fora. Entender ali realmente que vontade é essa e quando, né, qual que é a hora que vai ser melhor para a gente ceder. Então, começando pelo pensamento, a gente começa a mudar e transformar as atitudes, né? E faz toda a diferença. Mensagens confusas do tipo, ai, eu não deveria comer, ai, não consigo resistir, não me faz bem, mas é muito gostoso. Sabe essas mensagens que têm duplo sentido? Isso também gera confusão para o nosso cérebro. E a gente acaba ficando sempre titubeando e vai para o lado que já está comum de acontecer, comer. Então, a gente tem que reforçar cada vez mais o lado mais, como se diz, concreto, vamos dizer, da mensagem. É gostoso, eu quero e decidi comer e pronto. Ou então, não quero, não estou com fome. Temos que ir para o lado mais certo, para mandar mensagens mais certas e a gente ser mais objetiva no comportamento, ter uma atitude mais efetiva frente ao que a gente quer. Quando a gente coloca essas mensagens confusas, a gente acaba, né, pendendo para o lado que já é habitual de fazer. Se a gente está querendo mudar, a gente precisa mudar também essa forma de falar sobre os alimentos, sobre essas vontades. Ah, eu estou com vontade, mas não devia estar com vontade. Não. Bateu uma vontade, mas eu sei que é da porta para fora, eu sei que não é agora, eu sei que eu não estou precisando, eu sei que eu não estou com fome, eu sei diferenciar fome de vontade. Então, mensagens mais certas, mais certeiras, vão te ajudar mais na definição e, né, ter uma atitude mais objetiva e positiva. Quando você coloca dois verbos ali na mesma frase que são completamente antagônicos, né? Ai, não devo comer. Ah, não consigo resistir. O conseguir, quando a gente fala, vou tentar fazer, são mensagens que a gente coloca ali para dentro de metade, nem sim, nem que não. Então, a gente vai começar a colocar mais mensagens certas, ou sim ou não, ou vou comer, ou não vou comer, quero comer ou não quero comer, é gostoso, vou experimentar, é gostoso, mas agora não quero. Então, assim, decisões começam com esses pensamentos, que tudo que a gente pensa, primeiro, a gente vai ter esse retorno dessa mensagem e vai gerar uma ação. Se a gente começar a pensar diferente, já faz né, toda a diferença, né? E olha aqui que interessante, a gente tem 3 porções do cérebro que cada um vai falar uma coisa, né? Vai ser responsável por algo, né? Mais propriamente, bem assim, de forma bem reduzida para vocês entenderem. A gente tem o cérebro reptiliano, o cérebro emocional e racional, que são as porções. O cérebro reptiliano é aquele cérebro da sobrevivência. Então, assim, é o fome, eu sinto fome, é aquela fome de sobrevivência. Eu preciso de comida, eu estou fraca, eu estou faminta, faz tempo que eu não como. Então, essa porção do cérebro, ela vai sempre te alertar, faz tempo que você não come, não fica em jejum não, ou nota, na hora de comer. É aquele cérebro que fica todo atento. O emocional é quando ele fala mais alto, né, as emoções, sistema límbico. Ai, não estou bem comigo mesmo, eu quero uma comidinha para me agradar. Ai, eu queria mais um pouquinho para me sentir melhor. Então, ele usa comida para esse bem-estar, né, emocional. O reptiliano para sobreviver, o outro para sentir mais um confortinho, um prazer. E o racional é aquele que briga, né? Que fala, eu sei que não deveria. O racional é aquele que fala, não, assim,
não come isso agora não, você nem precisa disso, mas você acaba caindo naquele hábito de seguir o quê? Mais pelo emocional, porque as vontades, ainda assim, elas sobressaem. Por quê? Porque nosso sistema humano é um sistema de recompensa. A gente quer se sentir satisfeito em todos os momentos, né? O ser humano, ele gosta, eu já li vários livros que falam que a gente, né, a gente age por, como fala, por quando a gente não consegue atender as nossas expectativas, as nossas sensações, a gente precisa ter as nossas necessidades atendidas, são necessidades emocionais. Quando a gente não está emocionalmente bem, isso acaba, como se diz, falando mais alto em cima do reptiliano, em cima do racional. Então há uma guerrinha mesmo interna, né? E aí o segredo sim, não é vencer essa guerra. A guerra não é uma guerra, é você compreender o seu estado, compreender mais como que você funciona, o seu padrão de pensamento, e ir modificando, e moldando, porque é possível, nosso cérebro tem essa neuroplasticidade que a gente chama, que é capaz de moldar pensamento, ressignificar crenças, aprender novas coisas, e a gente vai moldando. Entendendo que existe essas três porções e que elas, né, juntas, elas podem sim tomar uma decisão bem favorável. Então, juntos, se a gente pensar, ó, eu tenho um que é sobrevivência, eu tenho que é emocional e o racional. Se eu usar os três a meu favor, ó, o reptiliano vai me falar que eu preciso de comida, que eu estou com fome, que eu tenho fome, que eu preciso de comer. Se o meu emocional estiver mais tranquilo, estiver bem, ele vai falar, a fome vai sobressair e eu vou comer de forma racional. Eu comeria uma quantidade razoável, a comida vai me nutrir, e aí os três vão fluindo bem direitinho nas escolhas. Mas se o emocional estiver em desequilíbrio, ele sempre vai sobressair, porque o nosso sistema gosta dessa recompensa, de sentir essa recompensa e de ter as necessidades atendidas. Enquanto a gente não sente que as nossas necessidades estão atendidas, a gente vai continuar na busca, né? Na busca. É igual uma alimentação, por exemplo, que se você estiver com essa sensação de falta, parece que tá faltando uma coisa, parece que eu não tô bem, né? Ou às vezes ansiosa, ou às vezes emoção presente aí, preocupada com alguma coisa, agitada, a gente vai estar sempre buscando algo para suprir, né? Buscando algo. E pode ser que essa busca se torne completa na comida, porque a comida você vai comer uma, você fala assim, ai, que delícia, mas não era bem isso que eu queria, aí você vai buscar outra, você vai buscar até você ficar satisfeita. E uma coisa que eu já percebi também, que acontece que às vezes a pessoa come bem ali na hora do almoço, por exemplo, come um prato bacana, né, nutritivo, só que ela fica assim, parece que não satisfez. Ou então, se ela come algo que não estava tão gostoso, a tendência é a gente só sair da mesa quando a gente satisfazer as necessidades, ou sentir certo prazer. Aí ela acabou de comer, aí vai buscar o doce, né, para finalizar, para sentir prazer, ou vai comer mais um pouco para finalizar esse prazer, ou vai continuar comendo outras coisas até sentir que está tudo saciado, né? Então, aqui eu não estou falando só do estômago, realmente, porque fica tudo junto aí. Se o emocional não sentir saciado, se a gente não estiver saciado emocionalmente, a gente vai buscar na onde é mais fácil, e geralmente vem na comida, né? É o que mais acontece aí, tá vendo? Então, buscar o que essas necessidades é muito importante. Quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas? Procurar, né, se conhecer, buscar, vai ser muito importante, porque é sobre isso, né? Nós somos seres humanos que, né, a gente só anda até a gente ter nossas necessidades né, atendidas. Enquanto não está sendo atendida, a gente vai buscando e vai buscando e a comida vai ser na válvula mais fácil. Então, até aqui, gente, fez sentido? Deu para entender como é que funciona esses trios, esses pensamentos, por que as vontades vão surgindo? Tem vontades que é muito genuína, que é muito hedônica mesmo do nosso ser humano. Então com vontade de comer isso. Então, se a gente percebe que isso está acontecendo demais,
né, tudo que é em excesso tá errado, né? A gente o tempo todo falando, né, que vontade é porque em algum ponto, ou a rotina não está satisfazendo, ou as necessidades emocionais não estão sendo atendidas, não está dormindo direito, não está se sentindo bem direito, está com muita ansiedade, está num caminho diferente. Isso tudo vai gerando aí desequilíbrio emocional, fala mais alto na hora da escolha, tá? Então é importantíssimo a gente entender que existe, né, esse movimento aqui, e o conhecimento é o que, né, o primeiro passo aí para se libertar disso, tá? Então a gente sempre vai poder estar trabalhando e fazendo, como se diz, não é nem lutando com isso, não. A gente vai estar sempre guiando esses cérebros aí, moldando, a gente vai estar no meio, intermediando esses cérebros aí para a gente poder tomar sempre a melhor decisão coerente com o que a gente quer e o que a gente está buscando, né? No caso, a gente quer mais saúde, quer um peso adequado, então a gente vai estar sempre buscando fazer escolhas mais conscientes. Aqui, eu quero contar um exemplo para vocês sobre uma alimentação super inconsciente, que aí a gente vai entender ali as vontades, vamos falar especificamente das vontades ali, para vocês entenderem. Olha o exemplo da Maria. Maria frequentemente come fora, almoça ou janta em restaurante com os amigos. Né, a nossa família, a gente tem muito isso, né, um costume isso, de sair para jantar com os amigos, com a família, sair, almoçar fora e tudo mais. E aí, ao chegar, a primeira afirmação dela, quando ela senta à mesa, é de que ela não está com fome. Não sei vocês. O que é muito comum, algumas falas que eu vejo muito de cliente, paciente, fala assim, que assim que acabou de comer, assim que senta à mesa, ou fala que está com pouca fome, não está com fome, mas mesmo assim come. Ou assim que acabou de comer, fala, ai, comi demais. Vocês já falaram essa frase? Essas frases são muitíssimos comuns. Isso a gente vai entender. Isso é basicamente uma alimentação que a gente está completamente inconsciente, porque não está consciente da necessidade, não está respeitando, né, a própria necessidade, o próprio corpo, porque se não está com tanta fome, não deveria nem comer, ou se não tem fome, não deveria comer. Então, sinais de inconsciência alimentar e também de desrespeito, né, ao que o corpo está falando contigo, né? Então, veja bem, primeira afirmação dela quando senta à mesa é de que não está com fome, mas que vai pedir alguma coisa para comer. Olha aí a frase confusa. Olha o que ela manda para o cérebro dela. Não estou com fome não, mas vou pedir. Confundiu, e a tendência é o quê? Fazer o habitual. Vou pedir uma coisa para comer. Enquanto isso, ela conversa e belisca os aperitivos de cortesia, né? Isso é até um exemplo de um livro que eu peguei americano, que lá normalmente tem pãezinhos, manteiga, tem alguns restaurantes que tem. Então, tem uns aperitivos ali, que já deixa na mesa. Então, ela começa conversando, já beliscou os aperitivos. Olha outro, né, inconsciência alimentar aí. Come várias fatias de pão com manteiga sem perceber o que estava fazendo. Fez o seu pedido, um prato de salada e o prato principal. Come os dois, limpando os pratos por completo. Não pediu sobremesa, mas ela experimenta a sobremesa do amigo, belisca aqui um pouquinho, ali, e em geral acaba comendo a metade da sobremesa do amigo. E aí, o que vocês acham? É algo comum para vocês? Que comportamento vocês percebem aqui que está bem confuso, que está tendo guerrinha ali de pensamentos e de vontades aí? Conseguem perceber? Fica claro onde que a gente está, né, pecando aí em alguns momentos, e isso a gente faz sem perceber. Ela está completamente inconsciente, completamente inconsciente. E aí, quando, né, os pontos chaves que a gente vai ver aqui, ó, primeiro, é um comer social. Esse comer social é onde a gente come ali em reuniões, festas, eventos, em viagens. É um comer que está atrelado à reunião, pessoas junto, né? E esse comer social já tem, né? A gente pesquisa e fala que, vamos pôr, normalmente, naturalmente, a gente come mais quando a gente está perto de outras pessoas, por vários motivos. Porque é aquilo que eu falei, a gente come conversando, a gente não presta atenção no que está colocando para dentro, muitas vezes.
come no automático, a gente vê a pessoa comendo, gera vontade, a gente vê a pessoa mastigando, gera vontade, a gente vê ali a mesa farta, fácil acesso, então gera vontade. Então, o comer social, ele já é uma vontade que a gente chama, né? Uma vontadezinha, que a gente chama, porque está ali perto. Então, você pode nem estar com fome nenhuma, mas está muito fácil o acesso, está ali do seu lado. O que foi que a Maria fez aqui? Tinha ali na mesa mesmo, ela não tem fome, ela beliscou, ela ficou comendo ali. Então, com certeza os outros também estavam comendo, a gente não sabe dos outros, os outros podem estar morrendo de fome. E ela não, ela disse que ela não estava com fome e ela continuou ali. Então, esse comer social, que é a fome social também, ou vontadezinha, que a gente chama, ela é uma vontade que parte disso, parte da abundância ali, do fácil acesso, e a gente percebe, eu vou falar mais sobre ela um pouquinho mais na frente. Só voltando no exemplo dela, é nítido que ela está dentro de uma fome social ali, come por estar ali perto de outras pessoas. Outra coisa que ela faz, que é inconsciente, é comer sem ter fome, sinal que ela não está conectada com sinais de fome. Ou ela sabe que ela não está com fome, mas ela está desrespeitando esse sinal. E desrespeitar esse sinal é como se ela te fechasse a janelinha para escutar o que o corpo está pedindo, que é o nosso corpo, é o nosso maior guia. Se ela não seguir o corpo, quem que ela vai seguir? Como que ela vai se guiar, né? E ela come no impulso, porque o outro está comendo, porque está fácil acesso ali, e ainda tem o comportamento beliscador, né? Que é né, a mãozinha nervosa, ou a boca nervosa de estar ali, tendo que estar mexendo. Como se diz, não dá para ficar parada ou só conversando, tem que estar junto nesse comportamento que é comum também dentro da fome social. E aí, naturalmente ali, pelo que a gente percebe, ela comeu excessivo. Porque se ela não estava com fome, ela beliscou, ainda comeu a entrada, a salada, o prato sobremesa, né, o prato principal e a sobremesa. Então, naturalmente, a inconsciência te leva para um comer exagerado, te leva a exceder. Primeiro ponto, se a gente não tiver consciente na hora de pensar o que eu estou colocando para dentro, já pode ser um excesso. Porque se você não sabe o que está precisando e simplesmente você coloca na boca, você não, né? Você está excedendo, você está passando aí dos limites. Você não sabe o que está precisando, o que o seu corpo está pedindo, você não está respeitando e você simplesmente coloca cá dentro. Isso já é considerado um excesso, tá? Então, outros comportamentos aqui para vocês ficarem alertas frente a esse exemplo da Maria aqui, que foi bem de vontade, ela não agiu conforme uma fome física, ela agiu conforme uma vontade de comer por estar ali naquele momento. Aí vocês podem estar me perguntando, Laura, mas como que eu faço então? Né? Até abrir aqui, antes de a gente passar para esses outros. Como que eu faria então? Se fosse eu, vamos lá, se fosse a Laura que fosse jantar. Primeiro, então várias coisas que a gente pode fazer, tá? Primeiro, a gente pode se organizar ao longo do dia para a gente ter fome na hora desse jantar, né? Se organizar, eu falo, se você já tem um jantar marcado, já tem um almoço marcado, você precisa, no mínimo, chegar com um pouco de fome, porque você vai comer. Essa de ir para... Eu não sou a favor dessa de come para não chegar lá e não comer. Não sou a favor de jeito nenhum. Por quê? Chega lá, a gente vai comer de todo jeito. Chega lá, vamos comer, porque a gente vai ver, nós somos seres humanos, a gente vai ter coisa gostosa, vai ter coisa diferente, você vai comer sempre. Sem essa de, vou comer para chegar lá com a barriga cheia e não comer nada. Sem essa. Sem essa. O que acontece é que a gente pode se planejar de pelo menos estar 3 horas ali sem comer para chegar ali na hora da fome. Chegar no jantar. É um jantar? Então, se o jantar é 7 horas da noite, eu vou no máximo fazer um lanchinho normal à tarde, um lanche normal, para que 7 horas da noite eu chegue lá e tenha fome. Porque vai que eu quero pedir um prato gostoso, vai que é um serve-serve gostoso, e eu vou estar comendo junto com as outras pessoas. Então, o primeiro ponto é isso, você se organizar para ter fome durante o evento. Uma fome normal. Nada de chegar lá faminta, nada de chegar... A questão não é chegar com... Né, o problema não é chegar com fome, o problema é chegar faminta, né? Num estágio já de muitas horas sem comer,
Porque o estágio de faminto, a gente vai chegar com muita pressa, muita ânsia, um impulso, e vamos comer mais rápido, e ali também gera um excesso. Então, chegar com uma fome normal, uma fome normal. Segundo, cheguei sem fome. Então, tá, vamos eu cheguei sem fome. O que naturalmente eu faria? Se a gente não tem fome, a gente não tem que comer, mas a gente pode beber. Ou beber água, que a água vai ajudando a hidratar, a digerir, a digestão acontecer, para não a gente estar no momento social, para a gente não ficar de mão abanando, vamos dizer assim, bebendo água ou bebendo uma bebida que seja um líquido mais fácil ali, mais facilmente a água se a gente está sem fome nenhuma. Está com um pouquinho de fome, ou não quer beber, não quer tomar água, a gente vai simplesmente esperar, porque essa fome vai chegar. Você pode não estar com fome exatamente naquele momento, né? Vocês lembram que a fome, ela tem uma gradação? Ela começa, né? Primeiro ela tá sem, a gente fica sem fome nenhuma, mas aí ela já vem começando com uma fominha pequena, pequenininha, média, a gente vai aumentando até ficar com muita fome. Então, essa fome, ela pode aparecer. Você pode esperar umas meia hora, por isso que eu falo, pode beber uma água, pode esperar um pouquinho, aí a pessoa te perguntou se você quer, não, agora não, daqui a pouco. Então, a gente pode se manejar nesse sentido, esperar para essa fome chegar. Ou então, no caso dela que não estava com, ou estou com pouca fome, eu beliscaria talvez ali os aperitivos e somente pedia, por exemplo, o prato principal, só um prato, eu reduziria ali, né, só o prato de salada, ou então pediria só o prato de salada e depois, se eu quisesse algo doce, finalizaria com doce, não pediria o principal, porque geralmente o principal é maior, né? Então, gente, dá pra gente tomar consciência e ter atitudes muito melhores quando a gente está consciente. Faz sentido para você, gente? Deu para entender esses formatos aqui que eu passei? Essas atitudes que você pode tomar para você chegar num evento ali e agir completamente diferente da Maria? Perfeito. Porque aí sim você vai esperar sua fome chegar, você pode bebendo alguma coisa, e você pode decidir comer o que é menor. Se eu estou com pouca fome, por que eu vou comer entrada, salada, prato principal e sobremesa? Não faz sentido. Então, você pode escolher só a salada ali no caso, e depois comer uma sobremesa, ou escolher só um prato. Então, a gente pode fazer isso, né? Ou se planeja. Então, 3 pontos. Ou se planeja para ter fome, ou espera essa fome chegar para dar seguimento, ou come bem menos, escolhe um menor. Então, de acordo com a nossa consciência corporal, nosso corpo a gente vai, né, vai guiar nossas atitudes. E aí alguns outros comportamentos muito comuns que a gente age, né, no inconsciente, e que pode gerar ali excesso. Primeiro, fazer as refeições às pressas. Então, comer rápido, igual eu falei, se você chega com muita fome, é como se diz, muita sede ao pote, você pode comer rápido demais e você pode comer muito mais do que precisa. Então, comer rápido é super inimigo, né, da consciência alimentar. Então, a calma na hora de comer, comendo bem devagarzinho, saboreando o prato, é uma atitude muito consciente. Petiscar ou comer na frente da TV. Então, esse é um outro comportamento ruim, porque, mais uma vez, você está distraído, você foca ali na televisão e você come sem perceber. Você come, às vezes, muito mais. Por exemplo, se você leva um balde de pipoca para frente da televisão, um balde bem grandão, que era para que geralmente come você e seu companheiro, ou come 3 pessoas, e você come ele sozinho. Significa que você excedeu, porque você se distraiu e sem ver você colocou para dentro. Se você tivesse consciente, talvez você comeria só metade do prato. Então, essa distração de comer na frente da TV é ruim. A menos que você, igual eu falei, petiscar. A menos que você leve uma quantidade certinha para você para frente da televisão. Ó, vou comer só esse potinho aqui de pipoca, 2 xícaras de pipoca, por exemplo, que é uma porção razoável ali, e vou comer aqui. Então, levei só essa porção, finalizei com ela, ok, mas se você leva à vontade e vai para frente, ou belisca, ou petisca, põe um petisco do lado e vai petiscando, isso aí, a gente perde o controle mesmo e chance de você exceder é altíssima, tá?
Outro comportamento inconsciente, repetir mesmo estando satisfeito. Isso reflete totalmente uma desconexão com o seu corpo. Ainda estou cheia, mas eu quero continuar comendo. Estou cheia, mas eu vou comer mais. Olha a mensagem confusa. A mensagem confusa. Então, você está confuso, mandando essa mensagem confusa, a tendência é a gente ir para o lado que está habitual. É a gente comer ali sem ver. E comer muito mais e sem necessidade. Então, esse excesso leva ao ganho de peso. Limpar o prato inteiro automaticamente. A Maria também fez isso. Ó, ela limpou os limpou os pratos por completo. E ela não estava com fome. Então, esse comportamento não é que ele é ruim, mas se você está com pouca fome e mesmo assim come tudo ali só para não sobrar ou só para não desperdiçar, eu quero que você pense sobre uma coisa. O desperdício está acontecendo da mesma forma que você está botando para dentro. E você está botando para dentro de forma excessiva. Esse excesso vai simplesmente, ser estocado. Então, ele não vai ser pegado e jogado fora, ele vai ser estocado. Então, os excessos aí vai ser desperdiçado da mesma forma. Então, vamos rever esse comportamento, se você come para ter só para não desperdiçar. E eu sei que existe muito isso, porque às vezes na infância a gente foi ensinado assim, tem que raspar o prato, tem muita gente passando fome, isso é muito normal. E a gente foi enraizando isso está preso no nosso inconsciente, e a gente age dessa forma, comendo de tudo ali só para raspar o prato. Então, se você faz isso só para não desperdiçar, saiba que está botando para dentro e está desperdiçando da mesma forma, porque o excesso ali vai ser estocado e vai ser ruim para você. Então, percebeu que na metade do prato, ou quase faltando pouco, já está satisfeito, deixa ele ali. Por quê? Por mais que você fale assim, é só um pouquinho, é esse pouquinho que gera um excesso, é esse pouquinho que aumenta o seu peso, porque de pouquinho em pouquinho é galinha de papo, né? Já vi, de grão em grão é galinha de papo. Então, esse pouquinho em pouquinho, ele vai sendo estocado. Então, ele vai, né, interferir ali a longo prazo, né? Lógico que não uma vez fazendo isso não gera esse resultado, mas fazendo recorrente, você vai ter ganho de peso por isso. Então, e aí, outra coisa também é que quando você deixa um pouquinho no prato e fala assim, eu já estou satisfeita, olha a mensagem certa, já estou satisfeita, eu não quero mais, isso aqui vai ser excesso. Mensagem certa para o seu cérebro de que você já não precisa de mais. E aí você reforça o músculo da resistência, do racional ali falando mais alto, da atitude mais positiva, tá? Inconsciente, quando você come também estando cansada, sinal que você não tá conectada com os seus sentimentos. Lembra que a gente age por necessidades não atendidas? Se a nossa necessidade do dormir está em falta, estamos dormindo pouco, isso gera estresse, isso gera mais sono, e isso gera mais fome, porque o hormônio do estresse, que é o cortisol, ele se eleva, e ele se elevando, ele aumenta o hormônio da fome, aumenta o hormônio da lipogênese, o que é isso? Do aumento da produção de gordura, então desencadeia um excesso ali de reações no nosso organismo, que vai te fazer aumentar sua fome, vai fazer você comer mais. Então, tá com as necessidades não atendidas ali em relação ao sono, em relação à gestão do estresse, vai te fazer comer por isso, devido a essa desconexão. Comer porque está na hora, né? A gente aprendeu na última aula que não é o relógio que vai me guiar. Talvez ele pode nortear e você pode usar ele a seu favor. Por exemplo, se é muito difícil para você identificar se está com fome ou não, você pode sim usar o relógio, a cada 3 horas o meu relógio vai despertar para eu me perguntar se eu estou com fome e preciso comer agora ou não. Se eu perceber que eu estou bem, sem nenhum sinal físico, sem dor no estômago, sem vontade, eu posso esperar mais meia hora, mais uma hora, dar mais um tempinho ali no relógio, e isso pode te ajudar a gerir, mas ele não pode ser seu guia, 3 horas, tá na hora, meio-dia, tá na hora, 2 horas, tá na hora. Então, ele não pode ser seu maior guia, tá? A gente pode usar ele como nosso aliado. Comer só porque os outros estão comendo, então sinal de fome social.
comer sem fome no automático. Então, são comportamentos inconscientes que eu quero que vocês prestem bem atenção aí, porque tudo isso gera vontades, tá? Porque se o corpo não está precisando, a vontade fala mais alto, né? Então, se eu estou na frente da televisão, às vezes acabei de ver uma propaganda, gerou despertou desejo, vontade de comer mais. Estou conversando com alguém, gerou vontade, desejo de comer mais. Vi alguém comendo, então gerou vontade. Então, tudo isso não é motivo para comer, né? O motivo principal e maior é comer por razões fisiológicas e não emocionais, né? Emocionais ou mentais. Então, vamos lá. Fazendo sentido, meninas? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ótimo. Então, só mais aprofundar nessa vontade social, que é a primeira que a gente comentou com esse exemplo da Maria. Ela reflete, né, um comer nas condições de evento, né, condições sociais, aonde tem abundância e fácil acesso à comida. Então, na maior parte das vezes, acontece daquilo que a Maria fez, comer sem fome, né? Por todos esses motivos que eu já falei, porque a gente quer se manter ali, ó, com o copo na mão, a gente quer se manter comendo, a gente quer manter saboreando, a gente quer manter aquele movimento. Então, uma forma, eu expliquei algumas aqui, né? A gente, né, bebendo água, pelo menos com a bebida na mão, querendo ou não, a gente vai estar com a água, por exemplo. A água, ela ajuda você a manter o seu estômago preenchido de água, né? Não é algo que vai te nutrir, é algo que vai só preencher. E você fica bem, você fica tranquilo, você não fica com aquela necessidade grande de estar buscando alguma coisa, tá? Então perceba como que a água pode ser aliada, né, nesses momentos social, justamente assim, por exemplo, logo que chega, se você percebeu que chegou naquele momento, tô sem fome, não tô querendo agora, mas você já sente que esse movimento social ali te gera essas vontades de comer mais sem necessidade, ou de comer mesmo sem fome, então vai bebendo água, vai sentindo, foca nas pessoas do ambiente, foca, né, em conversar, em conectar com as pessoas. Lembre que nesse momento a comida sempre vai fazer parte, né? Nas festas, reuniões, viagens, a comida sempre vai fazer parte, gente. Lembra que ela é o elo. Comida liga pessoas, conecta pessoas, é motivo de celebração, né? Reunião, é sempre ao redor da mesa. Mas ela não pode ser o foco, tá? Lembre-se disso, a comida nesses momentos sociais, ela é o elo, mas não pode ser o foco. Porque se a partir do momento que ela passa a ser o foco, você vai querer focar, né? Você quer ficar só nela, vai ficar querendo só comer. E não é esse papel dela naquele momento, né? Vamos dizer que a comida, o papel e o foco dela é te manter vivo. Comida tem o papel de manter a gente vivo. Sobrevivência, né? A gente não vive sem a gente não comer. Esse é o papel da comida. Agora, nos ambientes sociais, que tem muita comida, lembra que ele é o elo. A gente já, né, pensa se tivesse festa, se não tivesse nada para beber e para comer, o tanto que seria engraçado, o tanto que seria diferente, né? Não é um costume nosso, a gente acha que a gente nem sabe como que seria. Então, a comida, ela é o elo, ela não é o foco, tá? Lembre-se sempre disso, comida é o elo, não é o foco. Então, normalmente a gente vai querer comer perto, porque está perto das outras pessoas, mas o que a gente tem que fazer é o que eu acabei de ensinar para vocês, associar sempre a fome a essa vontade social. Você chegar no local com o mínimo, um pouquinho de fome, um mínimo de fome, uma fome normal, para você experimentar, comer o que precisa, fazer uma boa avaliação, né? Por exemplo, chegou numa mesa, vamos avaliar primeiro o que que eu quero, o que que eu gosto, não chegar, né, com sede ao pote e já comendo tudo, não. Faz uma avaliação no que tem na festa, o que que você gosta de comer, o que que vai ser mais interessante naquele momento, o que que você vai se permitir experimentar, né, de acordo com a sua fome. Vai bebendo água, vai se hidratando para você também não confundir fome com sede, e aí você consegue ter
momentos sociais gostosos, que não te gere frustração por ter excedido, porque não te gere, né, desconforto com a comida, é para você comer com prazer e com paz, porque esse é o objetivo desses momentos. Ah, vamos fazer um almoço especial em família, então tenha fome para chegar nesse almoço. Ah, acordei tarde no sábado, acordei 11 horas e o almoço era meio-dia. Eu tenho que tomar café? Não tem que tomar café, não tem que tomar café. Então, toma água, ou toma um suco, ou come só uma fruta, porque chegando lá já vai estar o almoço, já vai estar coisas gostosas, já vai querer comer, tenha uma fominha. Então, chegue no ambiente com um pouco de fome para você saborear, né, comer devagar, não deixar que a comida é o foco, conversar com as pessoas, estar no ambiente tranquilo, assim, para ele fluir com prazer e com paz. Que é esse o objetivo, para você não ficar pensando, ai, não devia estar comendo isso. Não, não existe isso, não devia. Nesses momentos, é exatamente nesses momentos sociais, que é onde vai ter, por exemplo, um salgadinho, que normalmente em casa a gente não tem e que não deveria ter, né? Então, assim, sabe aquela. A gente ainda vai falar um pouco disso, sobre contexto alimentar, que é quando você escolhe comer um alimento, busque sempre o contexto dele. Por exemplo, bolo de aniversário. Qual é o contexto? Um aniversário. Eu vou comprar um bolo de aniversário e vou comer numa terça-feira à tarde qualquer em casa? Não tem contexto. Então, é exatamente no contexto social é que você vai comer essa comida desse evento. Não vou comer, todo dia eu vou pedir salgadinho para eu comer à tarde em casa. Não, onde que costuma ter salgadinho? Festa? E as festas vão continuar existindo, vão continuar tendo. Olha aí, comi ontem. Né? Então, assim, contexto, tá, Ellen? Então, assim, deu para entender essa parte do contexto? Mas que teve algum aniversário ontem? Salgado e bolo de aniversário ontem? Ah, exatamente. Então, isso mesmo. Então, assim, não importa o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Importa que aquele alimento tem que ter um contexto. É dentro do contexto, é, é dentro de um contexto que você vai comer. Como hoje, as confraternização da empresa. Pois é, agora, final de ano, você tem que ficar atenta nesse sentido. Vai ter muito mais evento. Então, não é à toa que a gente está fazendo aqui nesse final de ano, mas é entender que eu preciso chegar com o mínimo de fome. Mínimo de fome para eu poder comer o que está ali. Só que não caia na cilada de assim, o que acontece? Às vezes, muita empresa do nada leva coisa diferente no meio da semana, sem motivo nenhum. Então, não caia nessa cilada do sem motivo nenhum. Né? Coloque sempre um motivo importante. É confraternização da empresa, que ótimo. Então, né, é um momento especial, tudo mais. É um aniversário de um amigo, é uma festa de família, que ótimo. Mas não caia nessa cilada de normalizar esses alimentos para ele ficar frequente aí, não. Porque aí hoje, numa quarta-feira, não tem nada a ver, alguém trouxe, né? Alguém trouxe salgadinho. Beleza. Mas você pode escolher e falar, gente, ou não, hoje eu não vou querer, não. Hoje eu já muitas vezes já fiz isso. Aí, ó, hoje aconteceu. Não estava com fome, mas comi por causa do social. Então, hoje fez, né? Hoje essa aula fez muito sentido aí para você, né, Flávio? E deu para entender o porquê que a gente não pode comer, né? Associar sempre isso? Porque, ó, vai continuar existindo. A gente não tem controle sobre as atitudes dos outros, o que acontece na empresa, não tem esse controle. A gente tem controle sobre os nossos atos e conhecimento. Então, se eu não estava com fome, o que eu ia fazer? No máximo, eu vou falar assim, gente, eu vou pegar um pratinho aqui para eu comer quando eu tiver fome. Então, vou deixar você pagar agora, não estou. Ia conversar com o pessoal, né, confraternizar, ia tomar uma água, ou pelo menos só um suco ali, o que tinha. Eu ia reduzir danos. Lembre-se, sem fome, nós temos que reduzir os máximos de danos, assim, para a gente para respeitar o que o corpo está pedindo, para a gente respeitar ele da maior forma. Então, o que aconteceu foi um caso típico seu de comer social. Então, comeu só porque os outros estão comendo, porque você viu, porque ele estava ali, porque estava fácil acesso, ou seja,
Não é um motivo, mas é, infelizmente, o que normalmente acontece por causa da inconsciência alimentar. Então, você estava inconsciente ali dos seus atos. Hoje você não é mais consciente. Qual que é a chance de você fazer isso de novo, por exemplo, Flávia? Se acontecer outro dia, você acha que você vai estar mais consciente, você vai ter bagagem ali de aprendizado e de uma atitude diferente? Com certeza. Que bom, que ótimo. É sobre isso, gente, é sobre isso. E vocês vão perceber que a vida é um aprendizado, gente. A vida é um aprendizado. Tudo que acontece, você aprende algo com isso. Nesse processo é importantíssimo, porque, olha, um exemplo prático aqui que eu estou falando aconteceu com você. Então, aprende. O que eu posso aprender com ele? Na próxima vez que isso acontecer, o que eu vou fazer? Então, já dei várias atitudes aqui que você pode já começar a fazer na próxima vez, tá? Para aquilo, né? A gente não normalizar esses momentos, porque ainda mais final de ano vai ter muitos. Então, escolha aqueles mais importantes, sabe? Escolha aqueles mais importantes. Eu falo muito isso, assim, eu não vou comer agora em algo aleatório, sendo que eu posso comer ali tal dia e vai ter coisa muito mais gostosa naquela festa e eu vou aproveitar na festa. Hoje eu não vou comer isso, não. Então, porque aí, a partir disso, você vai tomar, você vai ser mais incisiva nas suas decisões, você vai tomar decisões melhores, né? Então, não abre mão de tudo o tempo todo só porque está acontecendo, não. Coloque estratégias, né, para você. Ó, vão ter 2 festas naquela semana. Então, eu sei que já vai ter 2 festas. Então, durante a minha semana, eu vou tentar fazer o máximo, comer melhor, comer de tudo, porque já vou comer diferente. É natural e normal comer o que está ali naquela festa. Então, eu já vou comer diferente ali. Então, não preciso matar uma vontade minha do nada hoje, né, no meio da semana, porque já vai ter 2 festas ali. Então, você vai se organizando, né? Então, não queime as fichas o tempo todo aí, porque a gente já sabe que no final de ano a gente sempre tem mais festas e a gente pode exagerar por isso. E a gente não quer, a gente quer aproveitar essas festas de forma consciente, de forma pacífica, com prazer, sem, né, prejudicar nossos resultados, não é isso? Então, fiquem aí esse alerta, tá? Não caem em qualquer cilada o tempo todo, porque tá tendo aquela comida ali. Ah, cheguei na casa da minha prima, cheguei na casa da minha amiga e tinha lá. Não tem problema, tava lá, se eu tô sem fome eu não vou comer, é normal, fala muito obrigado, vou querer só uma água, vou querer só um suco, vou só beber alguma coisinha, porque realmente não queime, né, as fichas aí em lugares que a gente fica normalizando. Contexto de comidas diferentes é contexto social, festas, eventos, realmente, quando tem, tá? É exatamente naquele momento que a gente deve comer as coisas diferentes. E aí, a vontade específica, então. A vontade específica, então a gente já está passando para a segunda, e a gente foca só mais um e a gente encerra. Essa vontade específica, ela remete a um alimento que você já comeu e que você gostou. Então, você tem uma memória afetiva com ele. E é uma memória, assim, pode ser qualquer alimento, pode ser doce, pode ser salgado, pode ser qualquer, né, alimento, só que você tem uma vontade específica, o nome já fala. Esse alimento é gostoso para você, remete a coisas boas, te traz prazer, e você quer sentir de novo aquela sensação de bem-estar. Eu falo que essa vontade específica, ela é tão específica que ela tem CPF. A comida, ela tem um CPF. Ela tem nome, sobrenome, o endereço onde você come ela. E quando você está com essa vontade específica, você tem que ir direto nesse alimento. Você não pode enganar o seu cérebro. Vamos lá. Exemplos. Estou com vontade de comer uma coxinha de frango catupiry, enfim, que eu comi em tal lanchonete, que essa lanchonete é maravilhosa, da minha cidade lá em Divinópolis. Aí eu falo, tá, eu sei o nome, né, o sobrenome dela, o endereço, onde que eu vou comer. Se eu falar assim, nossa, mas não é bom comer, não. Aí você passa num lugar, não, mas não vou comer isso, não. Eu vou comer um pão de queijo mesmo, que é assado, né? Olha a mentalidade dela. Vou comer a mentalidade, vou comer o pão de queijo assado. Aí depois do pão de queijo, não, mas continuo com a vontade de cozinhar, não, então eu vou comer um enroladinho aqui de salsicha, enfim, um enroladinho de presunto e queijo, que é frito, né? Frito também vai ser parecido.
Aí você continua com aquela vontade. A vontade específica, gente, enquanto você não mata essa vontade específica, você vai ficar enganando o seu cérebro, comendo muito mais, mas você, no final das contas, vai acabar comendo coxinha. Aí, no final das contas, não, quer saber? Vou lá comer coxinha. Aí, no outro dia, você fala, não quer saber? Vou lá comer coxinha. Então, eu comi mais do que realmente eu precisava, porque eu comi um pão de queijo, depois comi um cigarrete, e depois eu ainda fui lá, no outro dia ainda comi a coxinha, você viu, eu comi 3 salgados, ao invés, se eu tivesse ido direto na coxinha, eu teria matado minha vontade, sustentado minha vontade, e passado. Vocês conseguem perceber isso? Deu para entender? Deixa eu ver aqui a mensagem. Aqui de fora tem a fábrica de doces Brasil. E lá tem a melhor coxinha e bomba de chocolate da vida. E na infância meus avós sempre levavam pra gente. Isso realmente traz uma memória afetiva e toda vez que eu vou no centro da cidade eu passo em frente à Caponha. Ótima, ótima percepção, tá vendo? Isso é uma percepção. O que eu quero trazer para vocês isso? Que quando você tem algo específico que você gosta, não titubeie. Mas também, não, mais uma vez, tudo tem um lado bom e ruim. Não caia na cilada de aquilo ali ser normalizado e você sempre fazer isso, né? Sempre você vai lá e fala assim, nossa, é só porque eu... Pensa se você vai lá no centro 3 vezes na semana, você vai comer as 3 vezes na semana? É isso que eu quero te alertar. Essa vontade específica, você mata essa vontade, você sente prazer com ela, você come ela, mas você fica saciada por um bom tempo. A tendência é essa. O ideal é isso, é você ficar saciado. Tipo, matei minha vontade, que delícia, foi maravilhoso. Agora eu posso ficar, por exemplo, um mês sem comer, porque eu sei que toda vez que bater a vontade disso, especificamente, eu vou lá e vou comprar. O que acontece aí, Flávia? O que você acabou de falar aqui, ó? Toda vez que eu vou ao centro, eu passo em frente e acabo comendo. Toda vez que eu passo em frente, eu acabo comendo. Você concorda comigo que você bateu vontade foi por você ter visto? Você não lembrou? Pode ter lembrado. Pode ter lembrado outras vezes, mas se passou em frente, você aproveitou. Mas aí eu não acho que seria uma vontade específica. Seria uma vontade porque você viu. Aham. É isso que eu quero te mostrar a diferença. É diferente. Uma coisa é você tá dentro da sua casa, enfim, e você lembrou essa vontade específica. Olha que interessante, ó. Ela é planejável. Guarda essa palavra. A vontade específica, você tá com vontade de comer essa bomba de chocolate, né, ou a coxinha, um dos dois, que bateu uma vontade. Ela é planejável. Ela não é urgente. Ela não te tira do eixo. Ela é uma vontade. Uma vontade, assim, não, quero relembrar esse sabor na minha boca, eu quero aquela bomba de chocolate que é uma delícia, eu quero, né, isso aqui me deu vontade. Aí, você vai planejar o dia que você passar no centro, você já tem que, é planejável, ó, tal dia eu vou no centro, então eu quero comer aquela vontade. Não é porque você passou em frente e bateu vontade, porque senão você passar lá 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, você vai querer comer, entendeu? Isso já é você ceder. Isso é mais você ceder à vontade, achando que é, né, assim, eu tenho que atender, eu também não posso ficar com muita vontade, não. Isso é porque você viu, entendeu? Então, quando bater, lembre-se disso. Quando bater a vontade específica você lembra do alimento, você quer sentir aquele sabor, só que ele não te tira do eixo. Você planeja para um dia comer aquilo. Você planeja para um dia comer aquilo. Eu tenho em Divinópolis também, eu falei de coxinha, mas eu tenho um que eu gosto muito, que é um cookie de lá e um chocolate quente de lá, de uma cafeteria que eu amo, que é muito gostoso, é o melhor chocolate quente que eu já comi na vida. E assim, no calor, eu não tenho vontade, entende? Se eu tiver no frio, em Divinópolis, e eu falar, nossa, que vontade de comer um chocolate quente, na mesma hora vai subir um alerta. Vai naquela cafeteria lá, né, e mata essa vontade. Planeja para ir lá na cafeteria para você tomar esse chocolate quente. Aqui, por mais que eu lembre que esse chocolate quente é muito gostoso, ele é maravilhoso, eu não senti vontade nenhuma. Por quê? Porque tá calor, porque não deu vontade ainda, e eu sei que quando eu quiser, eu vou lá e vou comer. Você entende? A vontade específica, ela não tira a gente do eixo. Né? E a Ellen falou também do pastel, enfim.
com qualquer alimento que você bater uma vontade e que você lembrar que tem nome, sobrenome, endereço, você sabe qual é exatamente. Planeje para poder comê-lo. Não precisa ser naquele mesmo dia, não precisa ser, né, na mesma semana, ou então você planeja para ir lá, vamos lá no final de semana e tudo mais, ou no final de semana, se ainda está com vontade, ó, vamos dá certo de ir lá agora, vamos lá. Então, essa é uma vontade. E aí, o que, que você vai fazer? Outra virada de chave aqui, presta atenção. Bateu a vontade específica. Você vai esperar ter fome para matar ela. Beleza? Olha quanto isso muda. Olha o quanto isso muda. Por quê? Porque se você gosta dessa bomba de chocolate ou a coxinha, você vai esperar ter fome para você comer ela, por exemplo, no lanche da tarde que você comeria em casa, ou num diferente. Ah, hoje eu quero comer isso aqui, um lanche que eu comeria em casa alguma coisa, ao invés de comer isso alguma coisa em casa, eu vou ter fome e matar ela. Fez sentido, Flávio? E essa cabecinha assim, pipocando? É que entendeu? Fez sentido ou não? Ou é difícil? Tá? É sobre isso, é sobre isso. Então, assim, não adianta a gente ficar. Então, a fome. Por isso vocês vão ver agora, vocês vão ver no exercício, quando vocês vão falar assim, ó, escolhi como coisa. O que, que você estava sentindo? Era fome específica? Era uma vontade aleatória, né, de social ou emocional? Porque quando você falou assim que seus avós sempre faziam isso, tem uma memória afetiva e pode estar carregada emocionalmente. Aí a gente vai falar, porque o fato de você passar em frente e sentir é o sinal que você está buscando esse carinho dos seus avós. Então ali eu acho que é mais você buscar esse carinho dos seus avós, esse conforto, essa lembrança ali na hora, do que uma vontade específica, tá? Tá bom? Então, lembre-se que a vontade específica ela tem CPF, não gera dúvidas, é geralmente um alimento favorito, ela é planejável. Você vai lá planejar tal dia para você matar essa vontade quando você estiver com fome, porque aí aquele alimento vai encaixar ali, né, dentro da sua fome e você vai comer suficiente, sem excesso, sem estrapulice. Perfeito? Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. E olha para você ver, aí agora a gente vem para os desejos incontroláveis aqui, que é a última vontade, que é a vontade zona que eu falo. Por que ela é essa vontade zona? Porque é uma vontade grande, ela tira do eixo. É diferente, tá? Da vontade específica. Agora vai, tô com vontade de comer o bolo de chocolate da minha mãe. Então, um dia que eu estiver em Pinópolis, eu falei assim, mãe, você pode fazer esse bolo para a gente tomar um café? Porque eu estou morrendo de vontade. Então, eu vou associar minha vontade àquela fome e matar aquela vontade genuína, específica, né? Que gera, né, também. Tem um lado afetivo, mas ela é mais específica. Ela é leve, ela é branda. Agora, os desejos não. Eles tiram do eixo. Os desejos, ele remete às vontades emocionais mesmo, mais de uma carga mais emocional negativa. Então, como ansiedade, cansaço, estresse, ou busca por esse conforto, né, uma vontade de sentir, né, o abraço, como se tem comidas que abraçam, que confortam, principalmente quando a gente tem memória afetiva relacionada a alguém, pessoas, né, avós, mãe, pai. Então, tem comidas que trazem isso para nós. Então, quando eu falo que é uma carga emocional negativa, é porque a gente está sentindo falta de algo, né? Entende? E a comida preenche. Então, ela é negativa nesse sentido que a gente é como se fosse uma falta. Então, por isso que ela preenche. Não é porque, nossa, estou morrendo de felicidade, preciso de uma comida. Então, é diferente, sabe? É diferente. Então, a comida aqui entra com esses desejos incontroláveis. Quando a gente quer, de forma incontrolável, ali comer algo do nada, assim, nossa, eu preciso disso, vem carregada dessas palavras. Eu mereço, eu preciso, eu tenho que comer. As palavras é até diferente. Então a gente vem com isso, vem com essa carga mais pesada, sabe, de obrigação, o que tira do eixo mesmo. Então a busca, na verdade, é amenizar esse desconforto que eu estou sentindo. Eu quero
Eu não quero sentir isso que eu tô sentindo, não. Eu preciso dessa comida para me liberar. Vocês sentiram isso? Eu preciso dessa comida porque não tô me aguentando, não tô sabendo o que eu tô sentindo. Então, por quê? Porque a comida traz um prazer momentâneo, ela traz um bem-estar momentâneo, porque geralmente é uma comida que tem açúcar e gordura, né? E açúcar e gordura são alimentos instantaneamente sentidos aqui na nossa papila gustativa. Então, são instantaneamente, ó, parou aqui, você já sente um bem-estar, já sente, né, ali, ó, açúcar sendo absorvido, né, a gente absorve bem o açúcar primeiro na língua, então, geralmente, são doces os mais procurados, né? Então, quando que acontece mais esses desejos incontroláveis? Principalmente à noite, final do dia, ou final de semana, né? Ou em semanas, momentos que você está passando aí de mais preocupação, de mais ansiedade, fases difíceis, né? Às vezes fases difíceis de no trabalho aconteceu algo. Então, esses desejos vão estar aparecendo aí por esses motivos, né? A frase que fica é essa, né? Fome na alma. Não há comida que acalma, né? Ela, na hora, ela te dá esse certo prazerzinho, te dá essa sensação de amenizar, mas não cessa. Mas a verdade é que ela não cessa, né? É como se fosse uma fome insaciável. Eu gosto de falar isso também, que a fome emocional ela é insaciável. Por isso que vem aquela sensação, nossa, mas eu tenho fome o tempo inteiro, eu tenho vontade o tempo todo, eu quero doce o tempo inteiro. Por quê? É o emocional falando mais alto, é essa vontade, esse desejo aí de comer que é insaciável, porque o que você sente, né, a comida não afeta, a comida não afeta, né, esse sentimento, esse desconforto. A comida vai chegar no estômago, o que você está sentindo é no coração, né, é o sentimento ali. Então, é alguma na sua emoção, então, comida não encaixa, né, não é o que você precisa. Então, você vai continuar comendo, buscando a comida ali. Lembra que eu falei? Mais uma vez, a gente age pelas nossas necessidades não atendidas. Se a gente está com necessidade emocional, a gente vai querer preencher essa falta emocional, esse desconforto com comida, mas não existe, né, o buraco, por exemplo. Se o coração fosse aberto, igual um estômago, para preencher comida, até que faria sentido, né, né, só uma brincadeira nesse sentido. Mas não. Então, assim, não, fome na alma, né, nenhuma comida calma, é uma fome insaciável. A gente tende a querer comer, comer, não para, porque não não é isso que o corpo está precisando, tá? Então, nesses momentos, é você entender o que você está sentindo, né? É entender o que está sentindo e o que você está necessitando realmente. Então, assim, não é a parte mais fácil, mas é você olhar para dentro e começar a identificar o que realmente você está precisando. Se está ansiosa, não adianta comer, porque não vai resolver. Então, assim, buscar o que você está sentindo, se é cansaço, se é estresse, se é preocupação, buscar, e aí buscar, né, outras formas de reagir, de lidar com isso, essa situação, tá? Então, ainda nesses desejos incontroláveis, tem os desejos por doces, que geralmente, né, igual eu falei, é açúcar e doce, e geralmente, por que vem sempre no doce? Por causa daquela mentalidade de dieta, de que doce é proibido, que de doce engorda, que doce tem que ser excluído se você quiser emagrecer. Então, isso você enraizou já também no seu subconsciente. Então, ali na cabeça, é como se fosse, lembra da Eva que martelar na cabeça, não pega essa, né? Não pega essa maçã, não faz isso, não faz isso. Tudo que colocou na cabeça dela que é proibido, mais desafiou ela, mais gerou curiosidade, mais gerou vontade. Então, tudo que a gente fala que não posso, não devo, não, isso aí, né, proibido, isso vai gerar mais vontade e mais desejo. E como nas dietas o doce era os principais alimentos ali proibidos ou cortados, a gente guarda isso na memória como se fosse assim, nossa, então eu preciso do doce. É como se ele tivesse assim, no patamar ali, superior a você, né, num pedestal, e o doce estivesse ali, e você estivesse naquela intensa busca de
de querer ele, eu vou conseguir ele, porque ele é proibido, é o fruto proibido, né? Vira o fruto proibido. Eu vou conseguir pegar ele, e quando você chega, você quer se esbaldar, porque você conseguiu, né? Você comeu, você teve acesso, né? Você não se prende mais, você não se restringe mais, então a tendência é exagerar. A gente tem que entender que açúcar é um combustível importante para o nosso cérebro. A gente não vive sem esse combustível, sem a glicose no nosso cérebro. E lógico que a glicose tem em vários alimentos, não só nos alimentos doces, né? O arroz tem, no pão tem, nas frutas, né? Tem outro tipo de carboidrato. Então, a gente precisa desse componente, a gente não pode ficar sem. Mas se a gente sabe que se o emocional está abalado, o desejo por doce vai aumentar. Mais uma vez eu lembro, então, olhe para dentro, vamos olhar para essas emoções. A gente vai ter os próximos passos, os próximos encontros, vamos falar sobre essas emoções mais, né? Como lidar, algumas técnicas. E a gente também tem que trabalhar a permissão de voltar a resgatar, ter um pouco desses doces, mas de uma forma equilibrada. Lembrando que essa permissão aqui, de comer o doce, da inclusão, vai ser sempre nesse formato, da vontade, quando bater uma vontade específica, ou dentro da vontade social, da fome social, né? É onde esses alimentos vão entrar com mais tranquilidade, né? Então, incluindo já, começando a incluir nesses momentos, você já vai ter esses alimentos que você gosta, esses doces, já no seu na sua alimentação, sem precisar excluir, mas dentro de um contexto mais adequado, não vai ser no dia a dia. No dia a dia, a gente pode incluir alimentos adocicados. Ai, de tarde, eu conheço muito, né, pessoa assim, ou que de manhã gosta de coisa mais doce, acorda e gosta de coisa mais adocicada, ou de tarde gosta de coisa mais adocicada. Eu não preciso comer doce, necessariamente. Eu posso comer, por exemplo, uma torrada, que eu coloque um pouquinho de geleia, então a geleia já vem um pouco do doce ali, já pode te ajudar a amenizar. Já vi pessoas que cortou o açúcar do café e aumentou o desejo por doces, aí começou a comer doce depois do almoço. Então, gente, cortou uma coisa e aumentou ali uma outra, não faz sentido. Então, retoma o açúcar no cafezinho, uma forma mais moderada, uma quantidade menor, ou um açúcar mascavo, para você sentir aquele docinho, o corpo se receber isso e não fica gerando vontade depois, né? Então, comer em quantidade certa carboidrato, não excluir, né, nenhum deles. Não excluir nenhum deles, para não gerar essas vontades, né, insanas. Então, assim, não excluir carboidrato, saber incluir esses alimentos adocicados, tudo faz parte aí de um processo que te ajuda a ter alimentos doces, te ajuda no paladar e te ajuda a equilibrar esse paladar, né, não ficar com desejos incontroláveis. Mas lembrando que o mais incontrolável vai ser se a emoção, se o seu emocional estiver desregulado, principalmente, tá? E os desejos incontroláveis à noite, né? O que acontece também, eu falei, à noite e no final de semana. À noite, ele acontece por algumas razões. Lógico, né? Reforçando, emocional em desequilíbrio, desregulado, pode gerar também essa fome emocional à noite. Se não é esse emocional, se não é a vontade, falando mais alto ali, né? Esse desejo incontrolável por emoção, tem alguns porquês. Ou você não está comendo direito durante o dia, a alimentação não está nutritiva, né, nas refeições, está sem qualidade, não está te mantendo saciada por muito tempo, não está comendo quantidade suficiente, nem em qualidade, né? Alimentos que nutrem mais. Então, ou não está comendo direito, em qualidade, ou em quantidade, está insuficiente. E aí, a tendência é como se fosse uma bola, sabe, uma bola de neve que começa a rolar lá em cima na neve e ela vai crescendo, vai crescendo. A nossa fome, lembra que ela é assim. Se você não comer quando ela estiver pequena, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai ficar grande. Se você não comer carboidrato quando você sente uma vontadezinha de carboidrato, essa vontade por carboidrato vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se você sentir uma vontadezinha de que alguma coisa doce, adocicada, e você não incluiu algo mais adocicado, ou uma geleinha, ou uma fruta mais docinha, uma manga docinha, uma fruta, né, mais doce ali, uma banana docinha com canela. Se você não conseguiu incluir algo mais adocicado, essa vontade vai aumentar. E aí você pode perder o controle quando essa vontade estiver muito grande, né? Então,
ficar evitando os carboidratos à tarde, não fazer uma boa refeição à tarde, que sacia, vai te gerar ao final do dia o quê? Essa famosa fórmula aqui. Fome, mais cansaço, mais ou preguiça de cozinhar alguma coisa na hora, mais busca por uma praticidade. E aí, o que a gente tem? Lanche, pizza, hambúrguer, e aí os desejos incontroláveis à noite, que fica mais difícil. Então, nem sempre é só o doce, né? É o alimento ali, a gordura, né? Lembra da gordura, que também faz esse papel de sentir prazer, de encher. Então, tem motivos aí para isso acontecer, certo? E aí, no final de semana, os desejos no final de semana também tem esse fator, pode ser de restrição, não está comendo direito durante a semana. Aí, no final de semana, o final de semana é reflexo do que você fez durante a semana. O desejo incontrolável à noite é reflexo do que você fez durante o dia, mais precisamente, tá? Tá fazendo sentido aí, gente? Tá entendendo? Vocês estão caladinhos? Estão entendendo? Essa parte é importante de a gente ter noção. Ótimo. Sim. Ellen, meu pesadelo é à noite. Então, fez sentido isso aqui para você, Ellen? Deu para entender? Você consegue descobrir por que que foi? Então, ou não está comendo direito durante o dia, não está tendo alimentações. Você lembra que a gente comentou isso na última, né? Com qualidade, quantidade suficiente, ou está comendo pouca quantidade na tarde, ou está evitando carboidrato, não está comendo um alimento realmente que te sacie. E aí dá mais fome. Isso aí, ó. Fome, cansaço, preguiça, junto preguiça de cozinhar, já está esgotada, já está cansada, que é algo prático. Então, ou você precisa se organizar. Se a noite é a maior dificuldade, você precisa pôr isso no seu planejamento. No seu planejamento alimentar, você tem que ter comida nutritiva pronta, de qualidade, para a noite. Então, ou marmitinhas que você contrate e já deixe lá. Não estou falando nem marmitinhas fitness, tá, gente? Marmitinha, comida. Salada, carne, arroz, feijão, né? Ou macarrão com molho e salada. Você precisa ter uma panqueca de carne, panqueca de frango, né? Feita com farinhas melhores. Você precisa ter comida nutritiva pronta no seu congelador para só esquentar. Ou marmita já pronta, ou comida já pronta, você precisa ter isso. Então, no seu planejamento, precisa ter isso, tá? E aí, gente, aqui, lógico, a gente está falando das possíveis questões, eu não consigo falar especificamente para você o que funciona para você, porque eu não conheço exatamente né, a rotina de vocês, nem a alimentação, a rotina alimentar, nem a rotina de vida de vocês. Lembrando que vocês que contrataram, né, que estão fazendo parte da mentoria, também tem 50% de desconto no meu acompanhamento individual. Então, se vocês querem olhar para vocês individualmente para resolver uma questão à noite, uma questão do almoço, ou uma questão do seu planejamento alimentar, me chama depois no privado, que a gente começa individualmente olhar para essa questão, tá? Aqui a gente está falando de todas as possibilidades, está falando né, de tudo que vai te ajudar, tá? Mas lógico que quando você vier para o individual, nós vamos olhar a sua rotina alimentar, a sua rotina de vida e alinhar tudo, porque o conhecimento, a base, as mudanças, você já vai ter feito tudo aqui. Então, mas talvez fique algo ali ainda pendente de resolver, que é algo muito específico seu. Então, ó, personalizado, individualizado, vai para individual, beleza? Então, esses são os motivos aí dos descontroles à noite. No final de semana, o que acontece? Carrega a mentalidade também de dieta, sabe aquela mentalidade de dia do lixo? Ah, final de semana pode tudo, final de semana eu preciso aproveitar ao máximo, porque durante a semana eu não posso, porque durante a semana eu tenho que fechar a boca, porque essa é uma mentalidade clássica da dieta e da restrição, que a gente faz tudo certinho, mas no final de semana libera. Isso a gente sabe que não é isso que funciona mais, né? Não é você fazer tudo certinho e depois liberar tudo, porque acaba contrabalanceando ali, equivalendo, e você não perde peso, você não fica saudável por isso, né? A gente tem que entender que a gente tem que fazer um pouquinho de tudo todos os dias. Se você faz 4 refeições
durante, refeições por dia, durante a semana, você tem que carregar isso para o seu final de semana, independente de o que você come. Faça quatro refeições ao dia. Não, Laura, eu faço 3, então continue fazendo 3 no final de semana. O seu final de semana não pode ser totalmente diferente da sua semana, porque não é porque é 2 dias, é porque a sua vida é isso, não é 2 dias, durante a semana, durante o mês, são 8 dias, contando, sem contar sexta-feira, né, só sábado e domingo, são 8 dias. Durante 30 dias, aí você vai fazer 20 dias, certinho, e 10 dias totalmente diferentes. Então, vai ficar no efeito platô, né? Então, assim, a gente não pode ficar olhando, só no final de semana. Não, gente. É uma vida inteira que vão continuar, a gente vai continuar tendo final de semana, e os finais de semana têm que ser mais normalizados, né? Mais rituais também, né? Mais ritualizados também, da mesma forma que é durante a semana, tá? Então, isso é importante a gente frisar aqui. Para você não diferenciar tanto e seu corpo saber lidar com essa rotininha. Ele tem uma rotininha, ele vai funcionar muito mais perfeitamente da forma que você quer, tá? Agora, se aí você come reguladinho, aí no final de semana quase não come, nem come, ou não vê, ou realmente come totalmente fora de hora, o corpo vai ficar perdido. Você lembra, mais uma vez, do confusão? O cérebro também fica confuso e ele passa essa mensagem aí, tá? Então, na verdade, aí, a gente fica com essa mentalidade presa no subconsciente, que o final de semana tem que ser totalmente diferente, tem que aproveitar, acaba comendo no automático alimentos de pouca qualidade. Então, só porque é o final de semana eu vou comer pizza, só porque é o final de semana eu vou tomar sorvete, só porque é final de semana, acaba que, lembra daquela vontade? Você nem tá com vontade de comer pizza, mas é porque é final de semana e final de semana pode. Isso aí você tá caminhando contra você mesmo. Porque se no final de semana, no sábado, por exemplo, você quiser comer uma comida saudável, mas aí não, você prendeu de que no final de semana eu tenho que comer uma pizza. E olha para você ver, eu falo isso muito pela minha rotina. Sexta-feira à noite a gente recebeu uns amigos em casa, né? Até fiz uma postagem. E teve entradinhas gostosas, teve um jantar, né? Então a gente fez um jantar com arroz, com uma carne assada, com uma saladinha, sexta-feira. E teve uma sobremesa. Aí você pode falar assim, mas que bobeira fazer salada, mas que final de semana. Não é sobre ser bobeira, não é sobre final de semana, é sobre compor refeições e equilibrar as refeições dos dois lados. Dos dois lados. Tem coisa gostosa, mas também tem coisa que nutre, né? A gente tem que acabar com essa dicotomia, ou é coisa gostosa, ou é coisa que nutre. Ou é pizza, ou é salada. Que comparação, a gente não consegue nem comparar. Você quer pizza ou salada? É uma comparação muito cruel, né? Lógico que a gente vai querer a pizza, mas não é sobre escolher entre os dois, é sobre ter coisas gostosas e também ter coisas nutritivas. Ter né? Então, assim, o melhor momento ali de comer doce, para a gente não ter picos de glicose, para a gente não exagerar no doce, é depois de uma refeição completa, nutritiva. Então, se eu comer carne, comer proteína, comer o arroz, comer salada, aí depois tem uma sobremesa, essa sobremesa ela vai entrar assim, ela vai encaixar de uma forma que o seu corpo não vai sofrer com a carga grande de açúcar. Por quê? Ele já vai ter entendido, ele já vai ter recebido nutriente, ele vai ter recebido né, uma nutrição ali, e o docinho vai vir, tranquilamente. A carga dele não vai te dar pico, você não vai aumentar muito, você vai simplesmente receber ele de uma forma normal, tá? Isso também está relacionado ao que foi enraizado na gente. Desde a infância, temos que final de semana de exato. Isso, Flávio, você lembra que no início eu falei que, gente, tudo que vocês fazem hoje é reflexo do que você aprendeu até hoje. Na infância, adolescência, até chegar aqui. Nada do que você faz hoje foi do nada, né? Foi assim, de repente eu faço isso. Não, você aprendeu isso. Mas, a pergunta que eu te faço é, isso que você aprendeu, está fazendo sentido para você agora, para você continuar com esse aprendizado e siga com ele? Ou você já está percebendo que
isso que você aprendeu já não faz mais sentido e que você pode ir moldando a sua forma. Você vai moldando o que você aprendeu, você, né, o que aprendeu valeu até certo ponto, mas agora não faz mais sentido. Então agora eu posso mudar, eu posso moldar, né? Então, assim, é muito importante você ter essa consciência. Eu aprendi isso aqui, mas isso que eu aprendi já não está fazendo mais sentido para mim. Então, eu mudar para aquilo que faz mais sentido vai me ajudar no meu objetivo, né? Então, assim, eu não estou falando que não pode ter pizza no final de semana, não estou falando que não pode ter hambúrguer, só falo que esses alimentos, eles têm que entrar quando a vontade específica bater. Lembre-se disso. Nossa, eu tô morrendo de vontade de comer aquela pizza de tal lugar, esse endereço, esse aqui, aquela gostosa, aquela de borda, aquela com isso, aquela com isso. Pronto, esse é o dia que você vai matar a vontade de comer essa pizza gostosa com esse jeito, entendeu? Então, não ache que é só porque é final de semana que tem que ter pizza, não é só porque é final de semana. E mais uma vez, quando encontrar, né, quando tiver essa vontade desses alimentos, associe com a fome, associe sempre com a fome. É importantíssimo. Para mim, nosso corpo não sabe o que é final de semana, até porque eles me pegam, às vezes, durante a semana, aham, aí, ó, tá vendo? Tá vendo, Ela? Então, assim, cada um tem uma questão diferente, cada uma de vocês tem uma questão diferente. Eu também já me peguei várias vezes durante a semana, às vezes comendo coisa prática aí, às vezes do nada tem uma pizza congelada e janta a pizza congelada ali à noite. Não foi porque eu tô com vontade de comer pizza, às vezes foi porque não cozinhei, não tinha nada pronto e botei a pizza ali para cozinhar. Você acha que eu fico satisfeito com isso? Não fico, né? Às vezes acontece, então pode acontecer com qualquer pessoa. Aí no final de semana a gente tem mais tempo de cozinhar. Aí a gente fez esse jantar sexta-feira, igual eu estava contando para vocês, fiz um jantar na sexta-feira com tudo isso. Gostoso, uma carne assada, com batata, com, né, arroz, saladinha, sobremesa. No sábado à noite, a gente repetiu, e sobrou tanto. Sábado de manhã, a gente almoçou fora, restaurante, então o restaurante tinha salada, carne, comer normal. É, à noite, domingo, repetimos, porque sobrou do jantar, com a carne assada, salada e arroz. Então, olha para você ver. Então, por que que o final de semana... Aí, no domingo, a gente planejou para comer uma pizza, que era uma pizza que minha mãe estava aqui no final de semana. Minha mãe ama essa pizza da última vez que ela veio aqui, que já tem uns 2 meses, ou não, já tem 6 meses que a minha mãe veio aqui, que ela não tinha vindo. E a gente comeu essa pizza e a gente comeu de novo. Assim, tinha 6 meses que a gente não comia essa pizza que a gente estava planejando. E é uma pizza deliciosa que eu falei assim, eu só vou comer essa pizza quando minha mãe vier. Porque planejei aquela vontade específica, que a pizza tinha nome, sobrenome, endereço, a gente planejou para comer no domingo à noite. Então a gente já pensou que, ó, então sábado vamos comer isso aqui mesmo, comer comidinha para matar a fome, comida gostosa, nutritiva, mesmo sendo final de semana. Domingo, a gente, deixa eu ver o que a gente fez, almoçou também, normalmente, e à noite a gente pediu aquela pizza que estava tão planejada já há um bom tempo, pensando que o dia que ela estivesse aqui, a gente comeria. Então, ó, sexta, não precisa ser o final de semana todo também, né? Mais um motivo, não precisa ser o final de semana todo, todas as refeições diferentes, né? Isso é importantíssimo a gente perceber. Uma refeição diferente no final de semana, uma refeição, ou um do sábado à noite, ou um domingo à noite, você, um lanche, uma pizza, é totalmente possível dentro desse processo e você conseguir emagrecer. O que não pode é aquilo. Todas as refeições serem completamente diferentes, todas as refeições serem fora de hora, de rotina. Isso que atrapalha o funcionamento regular. O que é o regular? É o normal, é aquilo que você faz mais frequentemente, porque é esse que você faz mais frequentemente é o que vai te gerar resultado. O que você faz uma vez ou outra, isso não gera resultado nenhum. Agora, o que você faz recorrente é o que vai te gerar resultado. Se você tem 7 dias, vamos supor que você faz 4 refeições no dia. São 28 refeições durante 7 dias. Pense comigo, faça esse cálculo comigo aqui. Já vou falar, vou ler sua questão aí, tá? Mas pensem comigo.
Se a gente faz 4 refeições no dia, durante 7 dias, são 28 refeições. Se em 28 refeições, 2 ou 3, vamos por 5 refeições durante uma semana, a gente faz diferente, de 5 para 23 é muito pouco. Essas 5 não vão nem fazer cosquinha no meu corpo. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem entender isso? Fica fácil entender? Que uma coisa é 5 refeições serem diferentes. E você fizer 23 regular, nutritivas, quantidade suficiente, quantidade adequada, né? Comendo comida de verdade. Mas 5 vai ser o que você. 5 refeições, tô falando nem disso, 5 refeições. Você comer pizza, você comer hambúrguer, você comer um bolo que você gosta, você comer um doce que você gosta. Esses 5 refeições não vai mudar nada, porque são 5, né, comparado com 23 refeições na semana. E aí, se você repetir isso durante um mês, você vai ter 23, na medida de 60, 26, 46, você vai ter quase 80 e tantas refeições, comparada a 20, que vai ser diferente. Olha para você ver. Isso é rotina saudável. É aquilo que você mais faz recorrente ali, que vai te dar resultado. Não é o que você faz pontualmente. Fez sentido, gente? Isso eu precisava finalizar isso com vocês, essa parte. Ó, fez sentido? Ótimo. Que bom, porque é sobre isso, é sobre a gente entender isso, que o que a gente, aquilo que a gente faz a maior parte do tempo é aquilo que vai gerar resultado na gente. Se você colocou que todos os finais de semana, todos, eu tô pondo todos, sábado e domingo, durante um mês, você faz 3 refeições ali nesse final de semana. Então, 3 já vão ser 6 refeições durante a semana, no sábado e domingo diferente. E à noite, 7. E todos os meses, todo mês, né? Durante todo mês, todo final de semana vai ser isso. Todo final de semana você se impôs que vai ser assim. Todo final de semana vai ser pizza, todo final de semana tem hambúrguer, e você não romper esse ciclo de um final de semana, por exemplo, você colocar uma salada, uma comida normal, um arroz, uma carne, uma salada, ou você fazer um hambúrguer diferente, fazer um hambúrguer caseiro, né, ou você colocar outras coisas gostosas e diferentes, você não vai conseguir romper esse ciclo. Você vai continuar, né, fazendo algo frequente ali que você está fazendo e que está te dando esse resultado que você está hoje, né, não vai ter outro resultado. Claro, eu mesma não tinha costume de jantar à noite. Na casa dos meus pais era lanche, pão, etc. Todos os dias, quando eu casei, passei a ter costume de jantar, porque eles sempre jantavam. E aí, então, eles são costumes, sabe? Como é que muda? Isso muda, realmente. Então, a gente está na casa dos pais, às vezes muda, mudou de rotina, casou, muda, ou mudou de trabalho, muda. A gente vai ter que se adaptar. Tem que se adaptar. E aí, o jantar, eu sou super a favor do jantar, sou super a favor. A gente só tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, tem que ser algo mais nutritivo e tem que ser algo leve, porque pensando num jantar que é à noite, a gente não pode comer grandes coisas, nem volume e nem em qualidade pesada, porque pode atrapalhar o seu sono. Se a digestão for difícil, você vai ter um sono ruim. Exemplo, comer muita carne à noite, excesso de carne, porque o excesso, né, excesso, uma quantidade razoável, excesso de carne, demora a digerir, isso pode atrapalhar seu sono. Então, comer, o jantar, então, tem que ser um pouco mais cedo, né, dar ali umas 2 horas, no mínimo, antes de dormir, para não te atrapalhar. E comer, né, saudável mesmo, coisa mais leve. Então, assim, uma carne, um arroz, uma salada, uma batata, uma carne e uma saladinha, um omelete, né, um omelete caprichado, e uma saladinha, uns legumes assados e um frango, um arroz. Então, sempre isso tem coisas boas, nutritivas, ótimo. Isso depende do horário que você vai dormir, é claro. Então, se você dormir pelo menos 10 horas, tá ótimo. Ótimo, maravilhoso. Arroz, peixe, salada, maravilhoso. Eu sou muito a favor do jantar, sou muito a favor. E eu, assim, vamos pensar. Gente, um arroz, uma carne, uma salada é muito mais nutritivo do que um pão. É
muito, e te dá muita mais saciedade do que o pão. É sobre isso. Não é que o pão é ruim, e, né, enfim, não é sobre ser ruim ou não. É sobre o que o alimento te oferece. Então, o pão, ele vai ser interessante, talvez no café da manhã, ou no lanche da tarde, meio pãozinho e tudo mais. Mas à noite, ele não vai te saciar tanto, então ele não vai ser interessante. Para ele te saciar, você vai ter que comer 3, 4, né? Então, assim, ele não dá saciedade. Então, a salada, a carne, o arroz, vai dar muito mais saciedade, vai ser muito mais interessante nutricionalmente para você, tá bom? Então, pense sobre isso, sobre essa questão do final de semana, porque se o final de semana ainda é um sabotador para vocês, né, tá tendo muitos desejos e talvez essa mentalidade de dieta ainda, vamos rever. Vamos colocar metas. Então, você pode colocar meta de, não, então no final de semana, né, a gente faz 3 refeições no dia, a gente vai tirar uma refeição diferente, vai reduzindo aos poucos os lanches, né, os alimentos mais gordurosos e hipercalóricos nesse sentido, para que eles continuem aparecendo quando você planejar para comer eles, quando bater uma vontade específica, não, né, ser final de semana não deve ser motivo, e você aprender a lidar com esses desejos, ó. Isso aqui é desejo mesmo, é emoção falando mais alto, é uma vontade, é da boca pra, da porta para fora, da porta para dentro, e você ir fazendo essa regulação aí, beleza? Então, gente, pra gente finalizar, né? Acho que não falei muito, gostaram da aula, gente? Valeu? Valeu, tá aqui, tá 9h30, 1h30 com a gente aqui comigo, né? Valeu? Que bom. Ai, que ótimo. Então, só para a gente finalizar, lembre-se sempre disso. Nossas escolhas vai estar sempre as 3 porçãozinhas do cérebro ali para tomar uma decisão, né? O racional, o emocional, né? E o impulsivo ali, que é o sobrevivência. Se a gente não pode ficar muito rigoroso, porque o racional vai falar, a tendência é a gente ficar rigoroso, ficar, né, não, certinho, não pode, não pode, não pode, é comer só saudável, não é só comer saudável, né? A gente vai ficar olhando para a comida ali como só nutrição, e comida não é só nutrição, né, do corpo, é nutrição da alma, né, nutrição das nossas relações, vai ficar nessa neura, não posso comer errado, não posso comer isso, então só o racional não dá. E só o emocional também não dá, né? Agir muito só nas vontades, ficar matando, ceder aos desejos o tempo todo. Então, assim, se você percebe que às vezes você cede muito nesses desejos dos alimentos hipercalóricos, açúcar, né, rico em açúcar, gordura, muito doce, comece a regular, no mínimo a reduzir, no mínimo, né? Reduzir a essa ceder, não vou ceder, não. E fazer esse exercício. A gente vai fazer um exercício de vocês, né, traçarem ali o porquê você comeu, se é vontade específica, se foi social ou se foi emocional, que é mais um mapeamento aí para te ajudar a criar alertas e mudar o comportamento. Porque aí você vai reduzir, você vai sentir, fazer, não, realmente, eu tô cedendo muito. Quando você, né, a gente vai escolher, né, e bancar as escolhas, ó, banquei que naquela festa eu vou querer comer o que eu quero ali. É aquela festa que vai ser boa. Não preciso comer hoje aqui não, porque naquela festa eu vou comer. Então você se planeja, você se propõe, você determina uma meta, você segue ali o que você se propõe para ceder em tal dia, na festa, naquele encontro, não no dia a dia que vão pôr, é o cotidiano, e às vezes o cotidiano, gente, não vai ter tantos prazeres. A verdade é essa, a gente tem que acostumar que não vai ter sempre aquele prazer, né, todas as refeições. Muitas vezes a gente vai comer realmente só para matar a fome, né? Então, se a gente estiver conectada com o nosso corpo, a gente vai comer para matar a fome, lógico, aquilo que a gente gosta, né? Não tô falando para comer nada que não gosta, mas vai ter dia que vai ser assim, um arrozinho com frango e feijão, e é isso mesmo. Vai ter dia que vai ser, é o que tem. Então, assim, a gente tem que entender isso, que não essa busca pelo prazer sempre ali, de sempre ser, né, tem que ter prazer, tem que ser gostosa, tem que ser maravilhosa, tem que ser lanche para ser gostoso, eu preciso desse prazer com a comida, é porque não está tendo prazeres, não está tendo outros prazeres aí, e isso a gente vai falar mais ainda. Eu até esqueci aqui de falar, essa parte, né?
Se não está tendo prazeres durante a semana, você fica arrastando essas vontades, esses desejos e essa vontade de ter prazer no final de semana. Então, assim, olhe para essas necessidades emocionais, né? Veja o que você está sentindo, o que você está precisando e canalize de outra forma que não seja focada na comida. E aí você vai equilibrar o racional com o emocional junto com a forma de você ver a comida. A comida tem um papel nutricional super importante de nutrir nosso corpo, de sobrevivência, e eu vou, esse tem que ser o foco maior, por exemplo, 80% do tempo, 80% das suas refeições, do tempo mesmo, 80% da sua vida, tem que, né, a alimentação tem que ser voltada para o seu nutrir, para a sua sobrevivência, e os outros 20% vem ali, a gente equilibra ali com o emocional, com, né, o ceder, né, em alguns desejos, algumas vontades, nesse comer social, para a gente manter aí equilíbrio. Porque, na verdade, o equilíbrio não é 50-50, né, nesse caso. O equilíbrio, quando a gente fala de alimentos hipercalóricos, alimentos que, né, mais palatáveis aí, se a gente colocar 50%, dá ruim, porque os alimentos nutritivos, eles são de baixas calorias, né? Mas os alimentos, né, que a gente gosta mais ali, que dá mais prazer, são altíssimos em calorias. Se a gente colocar 50-50, normalmente os de alta caloria vai fazer você ganhar peso, vai fazer você se exceder e vai ter ganho de peso, né? Não vai ter déficit. Então, por isso que tem que ser 80% mais nutrição, mais ali um pouco mais racional, mais ali na sobrevivência, na nutrição do corpo, e os 20% na hora de encontrar uma vontade específica, né? Na hora de matar uma vontade e agir no comer social aí de forma equilibrada para você sentir prazer e paz com a comida em todos os momentos. Certo? Deu para entender, meninas? Né? Então, ó, a mudança é isso, vou até mandar esse aqui lá, né? Então a gente tem que mudar um pouco da história, agora o que faz sentido para mim, agora é diferente, o que eu aprendi até aqui não está fazendo mais sentido, né? A gente busca uma história para a gente ser feliz, em paz com a comida, em paz com o nosso corpo, para ser feliz com a gente. E se a gente encontra um jeito que te faz mais feliz, que é mais sustentável, que é mais prazeroso, que é mais gostoso, mas que precisa de consciência, precisa de decisões mais firmes, precisa de consciência, precisa de conhecimento, precisa de firmeza, né? Então, assim, a gente tem que mudar do lado, né? A mudança carrega ali uma história, mas a gente pode mudar essa história visando o bem-estar, a felicidade, né? Para vocês não sofrerem mais, para vocês não ficarem ainda, né, presa nesse ciclo. A gente quer sair de um ciclo. Então, vamos sair por um formato melhor, né, de prazer, de paz com a comida. Esse, né, é o principal objetivo aí, e que eu desejo para vocês, e que eu espero que essa aula tenha sido, né, mais uma viradinha de chave para vocês. A gente está no quarto encontro, né, essa virada de chave, não é uma chavinha pequena, é uma chave grande, uma chave que ela vai virando, tá? Entenda isso, que são camadas, que, né, não é do dia para a noite, precisam já estar, né, perfeitas aí, fazendo essas escolhas, tá? A gente vai virando essa chavinha, virando essa chavinha, vai virando, vai virando, vai virando, até ela a gente virar por inteiro. Mas é com calma mesmo, é com paciência, e é com muito aprendizado aqui, né? Fez sentido? Ah, que bom, Flávio, que gostou. Agradeço vocês pela disponibilidade aqui, por estarem presentes, por fazerem acontecer, por estar aqui querendo aprender cada vez mais e pelas mudanças, né, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Que bom. Então, fico por aqui. Obrigada, eu que agradeço. E amanhã já tem um exercício para vocês para continuar a reflexão durante essa semana, tá bom? Qualquer dúvida, mande lá também, que a gente conversa. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz.
Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite.